Como conversar com o seu filho sobre sentimentos? Se você é mãe e o seu filho já está se aproximando ali da adolescência, esse vídeo é para você. Aqui eu venho trazer um roteiro prático para que você consiga ajudá-lo a compreender aquilo que ele está sentindo e o melhor, a expressar, a conseguir conversar com você. Se você ainda não é inscrita no canal, te convido, se inscreva, acompanhe o conteúdo por aqui. Tem outros roteiros, outros temas para que você possa conversar com o seu pré-adolescente. E se você ainda não me conhece, eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, professora e especialista em inteligência emocional. Tenho um projeto onde eu acompanho pré-adolescentes, ajudo mãe na formação dos seus filhos. Então eu vou deixar aqui na descrição alguns links onde você pode acessar, pode ter acesso a mim para que eu possa te ajudar. Eu sei que você, mãe, já ouviu que a adolescência é a fase mais difícil na educação do filho, mas não precisa ser assim. Se você estiver pronta, se você tiver as habilidades necessárias para lidar com o seu filho, ele vai passar por essa fase de uma maneira onde você consegue ajudá-lo, onde você vai estar ali conectada com ele. O que não pode acontecer é que você se desvincule do seu filho nesse momento que ele mais precisa de você. Por mais que ele queira se afastar, por mais que ele demonstre que ele não precisa de você, ele precisa sim. E aqui no canal eu venho falar muito sobre a adolescência, então eu te convido, fique por aqui. Então vamos ao conteúdo de hoje. Você já percebeu que quando os nossos filhos ficam bravos, tristes, desanimados, eles não conseguem explicar o que eles estão sentindo? Algumas vezes eles não conseguem dar nomes aos sentimentos e pode ser que você não saiba a melhor maneira de ajudá-lo e nesse momento ele queira se afastar e acaba passando sem que ele tivesse compreensão daquilo que ele sentiu. E é justamente aqui que eu quero te ajudar, eu quero te dizer como pode ser simples. A gente não precisa esperar acontecer alguma situação onde a gente não saiba o que fazer. A gente pode se preparar antes, a gente pode ir se conectando com os nossos filhos estrategicamente para que nesses momentos a gente saiba como lidar, para que nesses momentos ele tenha coragem, ele se sinta à vontade de chegar até você e explicar o que aconteceu, qual foi a situação que fez com que ele se sentisse dessa forma. E eu costumo dizer que a melhor estratégia para nos conectarmos com o nosso filho é por meio de histórias. Jesus Cristo ensinava por meio de parábolas. Histórias conectam. Então, os nossos filhos, ouvindo uma história, ele vai aprender por meio do comportamento daquele personagem. E sem dúvida, quando ele passar por alguma situação parecida, ele vai conseguir compreender melhor aquilo que ele sente. Nem que seja inconscientemente, a história ensina e vai permitindo com que o adolescente tenha uma bagagem, tenha um conteúdo ali armazenado na sua memória para ele conseguir superar esse desafio. Por isso também é tão importante que os nossos filhos tenham acesso a bons conteúdos, bons livros, bons filmes, e não é bom que o nosso filho acesse qualquer tipo de conteúdo. Como professora eu posso dizer que o importante não é apenas o nosso filho ler, independente de qual livro for. Não, qualquer livro que o seu filho esteja lendo, isso vai fazer parte da sua formação. Então é importante que a gente saiba escolher bons livros para os nossos filhos, de acordo ali com a faixa etária, e talvez eles não queiram, eles não gostem. E esse trabalho também eu realizo aqui no projeto, o Clubinho do Bom Conselho é o nome do projeto, eu deixei o link do perfil aqui na descrição. Lá eu trago também dicas de como você pode trabalhar com um grupo de adolescentes, então acompanhe lá dinâmicas. Quanto mais próximo, quanto mais o adolescente perceber que você o ama e que você está fazendo de tudo para que ele cresça, para que ele se forme, para que ele se torne alguém melhor, ele vai compreendendo a importância
de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que isso exija dele um certo sacrifício. E assim é com os bons livros. Então, se você não sabe por onde começar para escolher bons livros para o seu filho, então fique por aqui, se inscreva no canal, acompanhe lá no Instagram. Eu sempre trago dicas daquilo que realmente vai tornar o seu adolescente alguém que queira evoluir, alguém que queira melhorar, alguém que queira superar as suas limitações, alguém que queira ficar menos tempo nas telas. E isso tudo vai ajudá-lo a se tornar alguém melhor. E esses roteiros que eu trago aqui é para que você consiga se aproximar desse adolescente, para que o seu filho te ouça, para que o seu filho entenda que você o ama. Então, todos os roteiros que eu trago aqui é para que você tenha um momento com o seu filho toda semana. Eu aconselho que você tenha um dia e horário combinado e que nesse momento seja dedicado para o seu filho, nem que seja 10 minutos. Você vai perceber como isso vai fazer toda a diferença. Ele vai se sentir amado, ele vai querer ouvir os seus conselhos e ele vai conseguir perceber as falhas que ele tem. Não pelas broncas que você dá, porque o nosso erro é, na adolescência, como nossos filhos já têm autonomia, a gente passa a cobrar muito mais, a gente passa a exigir, a gente passa a ser aquela mãe chata que o nosso filho faz as tarefas de casa, aquilo que a gente manda, não porque ele entendeu que é bom e que ele deve fazer aquela tarefa, mas para que a gente não tenha motivo de dar bronca, de gritar, de brigar. Então, os roteiros que eu trago aqui é para que esse relacionamento entre vocês, mãe e filho, adolescente, se torne melhor a cada dia. Vamos então para o roteiro. Eu vou ler a história. Essa história é a história que você vai contar para o seu filho e depois vai fluindo uma conversa natural. Eu vou trazer sugestões de pergunta. Então você lança uma pergunta com relação à história e é momento de ouvir. É momento de deixar o seu filho se expressar, não é momento de você questionar, de você brigar de repente por algo que ele te revele. É momento de criar aquele momento de conexão e de confiança. Então vamos para a história de hoje. A história de hoje se chama O Jogo Perdido. Davi tinha 10 anos e adorava jogar futebol com os amigos depois da escola. Um dia o time dele estava quase ganhando, mas no último minuto o outro time fez um gol e acabou vencendo a partida. Davi ficou muito bravo, não quis conversar com ninguém, chutou a bola para longe e foi embora para casa sozinho. Quando chegou, a mãe perguntou como tinha sido o jogo e Davi responde rápido: "Foi horrível, a gente perdeu, eu não quero jogar nunca mais." A mãe apenas o abraçou e disse: "Eu sei que você gosta muito de vencer. Estou aqui, se você quiser me contar mais sobre isso." No dia seguinte, Davi ainda estava chateado, mas decidiu voltar a jogar. E descobriu que mesmo não ganhando sempre, ainda podia se divertir com os amigos. E depois da história você vem com perguntas simples para que o seu filho abra o coração, para que ele fale o que ele está sentindo. Provavelmente veio algum momento na memória dele onde ele passou por algo parecido. Então a primeira pergunta: você já passou por uma situação parecida com essa do Davi? Segunda pergunta que você pode fazer: como você se sentiu naquele momento? Depois, o que você fez com esse sentimento? Você guardou ou você contou para alguém? E por último, o que você acha que o Davi poderia ter feito de diferente? Nesse momento você vai acolher o seu filho, você vai compreender o que ele está sentindo. Aqui eu sugeri algumas perguntas, mas esse roteiro ele é muito particular. Você vai, talvez, com a primeira resposta que seu filho te der, talvez você fuja desse roteiro, talvez você converse sobre outros assuntos importantes que ele venha a trazer. Então, esteja atento, esteja ali aberto a se conectar com o seu filho. O que vai acontecer nesse momento não é seguir um roteiro à risca, mas é você ter uma oportunidade de conexão, é você permitir que o seu filho fale e que você escute com amor.
E após toda a conversa, eu sugiro um versículo bíblico, Filipenses 4, do 6 ao 7. Não fiquem preocupados com nada. Em vez disso, orem a Deus, pedindo o que precisam e agradeçam. Assim, a paz de Deus guardará o coração de vocês. Escreva esse versículo em um papelzinho, cole no quarto do seu filho e explique para ele: Deus nos fez, nos criou com sentimentos. Tudo o que Deus fez é bom. A gente precisa saber lidar com os nossos sentimentos. São os nossos sentimentos que fazem com que a gente tome atitudes. São os sentimentos que nos movem. Então, é muito importante a gente compreender o que a gente está sentindo e entender que, dependendo do sentimento que vier, aquilo não é a maneira mais inteligente de agir. Então, a gente pode colocar tudo a perder por conta de um sentimento que vem. Então, a gente precisa entender o que a gente está sentindo e permitir que a nossa inteligência nos ajude a conduzir aquele momento com sabedoria, respirar, esperar passar aquele sentimento, porque muitas vezes a gente pode tomar atitudes que magoam as pessoas. Então essa conversa com seu filho é muito importante. Eu recomendo que fique como tarefa, após essa conversa com seu filho, que você convide-o para um momento de cinema em casa, um momento de conexão, assistir divertidamente. Então, se o seu filho é mais novo, sugira Divertidamente 1. Se o seu filho já é mais adolescente, sugira o Divertidamente 2. Não importa se o seu filho já assistiu muitas vezes esse filme. Esse combinado é para que você tenha um momento de qualidade, um tempo de qualidade com o seu filho, um cinema em casa. Então compre guloseimas gostosas para que vocês possam juntos, eu sugiro que seja a família toda, sentar no sofá e assistir esse filme. Você vai perceber como vai ser diferente de qualquer outro filme que você já tenha assistido, e você combina com o seu filho que o olhar que vocês vão ter ao assistir esse filme vai ser diferente, porque você vai se atentar a esse roteiro, a essa conversa, a essa observação do que está sentindo. Será que lá no filme a personagem permitiu respirar, permitiu que a inteligência estivesse no comando e que ela não agisse de acordo com os sentimentos? Como que foi? Como que a gente pode trazer para a nossa vida? Afinal de contas, Deus nos deu sentimentos, mas acima disso Ele nos deu a inteligência para que a gente faça, para que a gente haja de maneira inteligente, para que a gente não coloque tudo a perder. Então os sentimentos, eles nos ajudam muito, mas se a gente não souber lidar com eles, eles vão atrapalhar. Então a gente precisa respeitar o que a gente sente, mas a gente precisa saber colocar cada sentimento no seu lugar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo se fizer sentido para alguma mãe que você conheça que esteja passando por dificuldades na adolescência com o seu filho. E deixa aqui no comentário se você tiver alguma pergunta, se você estiver realizando os outros roteiros com seu filho, como tem sido. Deixa aqui que eu vou amar ler o seu comentário. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, até mais!